Boa noite a todos. Hoje é dia 16 de janeiro de 2019. Vamos iniciar o nosso sexto encontro, a nossa aula número 6. Vamos continuar a tratar de atos que são praticados no registro civil das pessoas naturais. Vamos falar hoje de vários. Cada uma das sessões que vamos tratar, ela se encontra no capítulo 2. O capítulo 2, ele trata do RCPN. RCPN, capítulo 2. Já falamos várias sessões. Hoje nós vamos falar da sessão 5, sessão 6, sessão 7, sessão 8, 5, 6, 7, 8 e sessão 9 e 10. Vamos tentar, sessão 9, vamos tentar e vamos conseguir. Sessão 9, sessão 10, RCPN. Capítulo 2 do nosso Código de Normas do Paraná, sessão 5. Sessão 5, o que vai tratar a sessão 5? Adoção. A adoção sempre ocorre, se dá por um processo judicial que culmina em uma sentença constitutiva de adoção. Essa sentença constitutiva da adoção, ela vai ser proferida juntamente à sentença, nós teremos o mandado. O mandado é dirigido a quem? Ao oficial de registro civil das pessoas naturais, para que ele promova 2 atos. Primeiro, ele registre a sentença no livro A. É como ele vai registrar um novo nascimento. Então, ele vai registrar a sentença em qual livro? O livro do nascimento. O livro do nascimento é o livro A. No livro A. Então, ele vai registrar. Mas não basta ele registrar aquela adoção com o nome do adotado e o nome dos adotantes, os pais, e inclusive os avós, os pais dos adotantes, né? Os avós, os novos avós. Ele vai registrar no livro A a sentença que lhe chegou através de um mandado judicial, uma ordem judicial, e ele vai averbar o cancelamento daquele registro de nascimento, daquele registro original. Então, cancela o registro original. Então, ele cria um novo registro, ele promove um novo registro, registra no livro A, e, ao mesmo tempo, ele promove o cancelamento do registro original. Vamos imaginar que essa pessoa que foi adotada, ela tenha nascido em Irati. E, então, constava no registro das pessoas naturais de Irati o registro de nascimento dessa pessoa. A sentença de adoção foi proferida em Irati. Tudo bem, não tem problema. Então, o mandado é dirigido ao RCPN, onde se encontra lavrado o registro de nascimento do adotado. Concordam? Mas pode ser que a adoção ocorra em um juízo de um determinado lugar que difere daquele lugar onde está situado o registro civil das pessoas naturais, onde foi lavrado o nascimento daquele adotado. Nessa hipótese, o que vai acontecer?
você vai promover o registro no livro A da residência do adotado. Vamos imaginar que ele mora em Maringá. Ele foi adotado em Maringá, a sentença é em Maringá. Ele pode ser feito o registro de nascimento no livro A do RCPN de Maringá e é comunicado por você, oficial, ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Irati para que promova o cancelamento do registro original. Quem vai promover essa comunicação é você. Então, vai ser expedido, né, o mandado de cancelamento do registro originário à serventia de origem. Vamos lá? A adoção de pessoa dependerá de sentença constitutiva, nós falamos. A sentença será registrada mediante o mandado no livro A e por meio de novo registro e cancelamento do registro original. A pedido do adotante, o novo registro pode ser lavrado na residência, no RCPN de residência do adotante. É adotante. Vamos colocar aqui, observação. Registro lavrado na residência, esse primeiro, vocês concordam? Do adotante. Adotante, não do adotado, porque adotado vamos imaginar que é uma criança. Adotante. Na sua comarca de residência, residência do adotante. E nessas hipóteses, a expedição do mandado de cancelamento do registro originário à serventia de origem. Então, o mandado deve haver a expedição do mandado de cancelamento, o mandado de cancelamento vai para o RCPN de origem, o RCPN onde foi feito o RCPN onde, vamos colocar o RCPN originário. Agora eu fiquei com uma dúvida. Será que esse mandado, ele é feito... Não, ele não é feito pelo... Será que esse mandado é encaminhado pelo RCPN, onde foi feito o registro no livro A? Ou ele é feito diretamente pelo Poder Judiciário? Não ficou claro aqui. Mas eu acho que o mandado ele é encaminhado pelo RCPN. Eu acho que o mandado, pela lógica, ele deve ser encaminhado de um RCPN ao outro RCPN. Por quê? Pode haver uma situação esdrúxula de, se por alguma razão esse mandado ele não vier a esse originário, a pessoa teria 2 registros de nascimento. Ela ficaria com 2 registros. Então, eu acho que é mais plausível, é lógico que seja encaminhado o mandado através do RCPN. O primeiro registro, ele encaminha o mandado para cancelamento no outro RCPN. Quando você for se dirigir e você pede uma certidão de nascimento dessa pessoa, não pode constar o fato de ter sido feito um novo registro e
ter havido um cancelamento do registro anterior. Isso não pode acontecer, só na hipótese de uma certidão de inteiro teor. Então, aqui nós vamos colocar o 236, o 237, que é a certidão de inteiro teor. A certidão de inteiro teor é ordem judicial, autorização, ordem judicial, só por ordem judicial, só através de ordem judicial, ou diretamente ao interessado, diretamente ao adotado. A adoção, sentença constitutiva. Há o mandado que ordena que o RCPN faça novo registro no livro A, cancela o registro original. O registro lavrado. O novo registro no livro A pode ser lavrado na residência do adotante a pedido do adotante. E, sendo encaminhado o mandado de cancelamento ao RCPN originário, correto? E a certidão, vamos aqui, agora estamos visualizando melhor, e a certidão de inteiro teor, é o que nós precisamos saber, só por ordem judicial ou diretamente pelo adotado. Vamos considerar que nenhuma menção, nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar na certidão que for expedida. Então, eu me dirijo, preciso da certidão de nascimento daquela pessoa, eu posso pedir, sim, a certidão de nascimento daquela pessoa, não pode vir até mim, eu que sou um terceiro interessado naquela certidão de nascimento, não sou o adotado, não pode constar, naquele caso, que houve o novo registro no livro A e um cancelamento do registro original. Então, o registro vai ser lavrado na residência do adotante, se houver um pedido, e o cancelamento vai para o original. Então, vou tirar uma foto. Nós vimos aí como funciona na hipótese da adoção. Agora, vamos falar, deixa eu ver se já lhes enviei a foto. Vamos lá, já... Adoção. Vencemos a adoção. Agora vamos falar sobre a habilitação. A habilitação é simples também. A gente tem que seguir o passo a passo. Então, vamos seguir o passo a passo da adoção. Da habilitação. Agora, como nós vamos resolver a questão da habilitação? Seção 6. Habilitação. Habilitação. Habilitação, o processo de habilitação, simplesmente, ele consiste em se verificar que aqueles nubentes estão aptos a contrair, a celebrar o casamento. Então, esse procedimento também vai ser encabeçado por vocês, oficiais de registro civil das pessoas naturais. Então, vamos aqui fazer uma pequena um quadro. Vamos fazer um quadro. E vocês vão acompanhar aqui, por favor, no Código Civil,
do processo de habilitação para o casamento a partir do artigo 1525 até o artigo 1532. E nós vamos ver como se dá, vamos ter por base aqui o nosso Código Civil, correto? Vamos primeiro fazer o nosso esquema aqui do nosso Código Civil. E depois vamos comparar com as regras tratadas no nosso Código de Normas. Então, aqui eu vou precisar de mais espaço. São 5. Então, aqui eu vou colocar aqui a habilitação. A gente tem um passo a passo na habilitação, que a gente não pode deixar de seguir. Então, vamos imaginar uma linha do tempo. Nós temos uma linha do tempo. Deixa eu ver como é que está a imagem aqui de vocês. Tá ótimo. Então, nós vamos ter, no primeiro momento, vai haver um requerimento dos nubentes. O requerimento dos nubentes, que, nos termos do artigo 1525 do Código Civil, isso aí, ó, vocês têm que ir acompanhando, fazendo esse desenho, e vão acompanhando, correto? Porque nós vamos vencer a habilitação para nós sabermos a habilitação no Código de Normas do Paraná. É imprescindível que saibamos como se dá a habilitação, como é organizada o procedimento da habilitação no Código Civil. Então, como que ele se inicia? Os nubentes, eles se dirigem ao LCPN e eles fazem um requerimento pedindo que seja publicado um edital e, posteriormente, seja lavrada uma certidão dizendo que eles estão aptos a contrair o matrimônio. Então, vamos lá. O primeiro é um requerimento que é feito pelos nubentes, ambos os nubentes, eles vão fazer este requerimento de próprio punho, ou então com um procurador, uma procuração, eles vão pedir e vão, junto com este requerimento, eles vão apresentar uma série de documentos. E estes documentos, eles estão previstos aqui no inciso 1 ao inciso 7 do artigo 238, que são os mesmos, do artigo 1 ao artigo 5 do 1525. Então, vamos lá. São os mesmos, mas o 238 do nosso Código de Normas, vamos colocar aqui 238, Código de Normas. 238, Código de Normas. Ele pede algo a mais. 2 itens a mais. Certidão, vamos lá. Temos certidão de nascimento de ambos os nubentes. Eu vou colocar de uma forma resumida, claro, porque é mais importante. Com o estudo de vocês, assim que vocês forem se aprofundando, vocês vão detalhando os elementos que são pedidos no processo de habilitação, os documentos que devem ser apresentados no processo de habilitação. Então, certidão de nascimento. Depois da certidão de nascimento, autorização por escrito. Eu vou colocar na ordem aqui do Código Civil, e vocês vão entender por quê. Porque o Código de Normas ele não traz na ordem do Código Civil, mas vamos seguir a ordem do Código Civil. Certidão de nascimento, autorização. Essa autorização é o inciso 4. Por escrito das pessoas sob cuja dependência legal estiverem, ou decisão judicial de suprimento. Então, nós temos... Eu vou olhar aqui o meu esquema. Eu já fiz esse esquema. 3. O 3 é comprovante de residência, mas no Código Civil são as testemunhas, que é o 6. Então, vamos colocar
declaração de duas testemunhas maiores e capazes, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento. São as duas testemunhas. O 4 do Código Civil, que é a declaração de estado civil, domicílio, residência atual dos contraentes e pais. Então, é uma declaração de quê? Estado civil, declaração do estado civil, domicílio e residência. Domicílio, residência, contraentes e pais. O 5 seria certidão do óbito do cônjuge falecido, certidão de óbito. Caso haja, né? Óbito, cônjuge falecido. O 6º, ele pede comprovante de endereço, que não tem no Código Civil. Vamos lá, comprovante de endereço. E o 7º, ele pede a fotocópia de um documento de identidade. Fotocópia, documento de identidade. Ótimo. Então, são esses os documentos que nós vamos ter que apresentar. Certidão de nascimento, autorização, duas testemunhas, declaração, certidão de óbito do cônjuge falecido, então certidão de casamento com a averbação do divórcio, certidão de casamento com a averbação da anulação do casamento, comprovante de endereço, fotocópia de documento de identidade. Esses documentos. Aí, com esses documentos em mãos e o requerimento, vocês estão vendo que eu estou conjugando o Código Civil e o Código de Normas, o que vai ser promovido? Estando com o requerimento e os documentos. Verificar se a documentação está em ordem. Está em ordem a documentação? Ordem. A documentação. Estando em ordem a documentação, vai ser feito um edital. E esse edital, ele vai ser afixado, ou então ele vai ser publicado na imprensa, caso haja. Imprensa. Eu coloquei publicação na imprensa se houver. Vou colocar o seguinte, publicação na imprensa se houver. Publicação na imprensa se houver. Publicação imprensa, claro. Então, nós temos o edital. É o artigo 1527. Aqui nós vamos colocar 1527. Vai ser, estando em ordem, o oficial extrairá o edital, que vai afixar durante 15 dias nas circunscrições do RCPM, afixar no ofício o registro civil das pessoas naturais e publicar de ambos os nubentes. Se eles morarem em Irati, lá provavelmente só tem um registro civil das pessoas naturais, então só se publica ali. Mas se um mora em Irati e o outro mora em Maringá, vai ser publicado tanto em Irati quanto em Maringá. Se publicar na imprensa. Ótimo. Esse edital, ele vai ser afixado e ele vai ficar durante 15 dias. Durante 15 dias. Vamos colocar aqui. Ambos nubentes. Então, ele vai ser fixado durante 15 dias. Findo esses 15 dias, eu vou extrair uma certidão. Vamos imaginar que transcorreu esses 15 dias. Eu vou extrair
uma certidão dizendo que eles estão aptos para o casamento. Então, vamos lá. Quando ele publicar, ou concomitante à publicação, eu vou colocar aqui. O oficial, ele deverá esclarecer, o oficial deverá esclarecer os fatos que causam a invalidade. Duas coisas: os fatos que causam a invalidade do casamento e o regime de bens. Regime de bens. Não se preocupem que isso tudo está aqui no nosso Código de Normas, hein? Eu estou seguindo aqui o Código Civil, porque o Código Civil ele é mais completo que o Código de Normas. Depois vocês vão observar. O oficial ele é obrigado a esclarecer os fatos que vão causar a invalidade e o regime de bens. Publicação na imprensa. Se houver urgência, nós vamos dispensar. É dever esclarecer os nubentes a respeito dos fatos que podem ocasionar a invalidade do casamento, bem como sobre os diversos regimes de bens. Isso. Certidão, passados 15 dias, verificou-se que não há e não existe fato obstativo, então ele vai extrair o certificado de habilitação. Certidão ou certificado. Certificado de habilitação. Certidão, certificado de habilitação. Vamos lá. Certificado, habilitação. É basicamente isso. Nesse período do edital, na verdade, do período do edital até 15 dias, nesse período, podem ser apresentados óbices à celebração do casamento. Podem ser opostos, objeções. Opostos. O que pode ser oposto? O que pode ser oposto? Impedimentos ou então causas suspensivas. Impedimentos ou então causas suspensivas. Estando em ordem, é dever do oficial tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostos, e aí nós teremos uma declaração escrita, e assinada. Ela será uma declaração escrita e assinada. Assinada. E essa declaração, ela vai constar duas informações: prova do fato alegado e indicação do lugar. Então, prova fato e indicação do lugar onde se encontra o lugar onde podem ser obtidas essas provas. Então, seria isso. Eu vou colocar aqui para não misturar. Certidão.
certificado de habilitação. É muita coisa, mas isso é fácil. Certificado de habilitação. Eu prefiro fazer esse quadro, porque antes, esse certificado de habilitação, ele vai ter um prazo, outro prazo. Eu gosto de fazer. Qual que é o prazo aqui? 90 dias. Então, nós temos aqui 15 dias. 15 dias. 15 dias. E aqui vai ser extraído a certidão. Então, vamos lá. Calma. Todo mundo tranquilo, juntos. É fácil isso, não é difícil. Temos um requerimento apresentado por ambos nubentes, assinados de próprio punho, ou então mediante uma procuração. Esse requerimento, ele é apresentado juntamente com essa série de documentos. Tranquilo, vamos imaginar que isso tudo está em ordem. Isso tudo está em ordem. Estando em ordem a documentação, vai ser feito um edital. Então, vamos ter um edital. Um período de 15 dias. Esse edital ele vai ser afixado no RCPN do domicílio de ambos os nubentes e ele vai ser publicado na imprensa, se houver. Se houver, por outro lado, urgência, pode haver a dispensa da publicação na imprensa. Passado 15 dias, vai ser extraída a certidão, que é o certificado de habilitação, que terá eficácia por 90 dias. Vamos imaginar uma situação já peculiar, diferente. Quando ocorre a oposição do prazo de 15 dias de alguém, oposição de alguém, um óbice que é apresentado por uma pessoa, por alguém, alegando que aquele casamento não pode se realizar por haver impedimentos ou causas suspensivas. E aí, essa oposição ela vai ser feita mediante uma declaração escrita e assinada, indicando os fatos, ou então as provas, né, dos fatos. Caso não seja possível as provas dos fatos, vai indicar o lugar onde possa ser encontrado. Então, vamos ver aí como estamos. Está todo mundo acompanhando nosso quadro. Estamos todos juntos, todos acompanhando. Vou colocar agora os artigos aqui. 1527, está em ordem a documentação, será afixado, será publicado na imprensa. A habilitação será feita pessoalmente perante o oficial, com audiência do Ministério Público. Aqui é o artigo, como será feita a habilitação? Como a gente está tratando de habilitação, eu vou colocar aqui, habilitação, aqui eu vou colocar 1526. Pessoalmente, o Código do Paraná, o Código Novo do Paraná, ele diz que não é necessário, nesse momento, a manifestação do Ministério Público. Então, o 1526 diz que é feita pessoalmente perante o oficial do Registro Civil com audiência do Ministério Público. A habilitação, vamos colocar aqui, pessoal, frente ao oficial do Registro Civil, mais audiência do MP. Mais audiência MP. Pessoal, mais audiência do MP. Caso haja impugnação do oficial, do MP ou de terceira, a habilitação vai para o juiz. Então, calma. Vamos imaginar o seguinte, que foi apresentado uma oposição, essa oposição por uma declaração escrita com a prova do fato e lugar,
Você, como oficial, nos termos do artigo 1530, vamos colocar aqui, você 1530, você dará, vamos lá, deixa eu olhar o meu esquema aqui, você dará nota de oposição, a nota de oposição apresentada, nota de oposição aos nubentes. Nota de oposição aos nubentes. Informando quem apresentou a nota de oposição, quais foram os fundamentos e as provas. Vamos você. Quem, fundamentos, provas. E aí, os nubentes, eles podem requerer prazo razoável para prova contrária aos fatos, né? Prazo para contrapor essa nota de oposição, né? Prazo para contrapor os nubentes. Vou colocar aqui nubentes. Nós sabemos que nessa situação houve uma impugnação de um terceiro do Ministério Público ou do próprio oficial, havendo impugnação, então isso tudo vai para o juiz. Ainda que haja MP oficial terceiro. Esse aqui é o 1526, parágrafo 1. Tá, ótimo. Regra geral, vamos lá. Terminamos. Não temos mais nenhuma situação. É isso apenas. Deixa eu ver se está bem visível. Você vai fazer o requerimento. Você vai promover o requerimento de ambos os nubentes com os documentos. Vou colocar requerimento. Então, vai ser feito o requerimento apresentado por ambos os nubentes com uma determinada documentação. Em ordem à documentação, edital. Afixado, publicado. Passado 15 dias, a certidão, que é o certificado de habilitação, prazo de 90 dias. Eficácia por 90 dias. Eficácia, 90 dias. O Código Civil diz que a habilitação será feita pessoalmente perante o oficial de registro civil das pessoas naturais com audiência do MP. Mas o nosso Código de Normas do Paraná, ele diz que é desnecessária essa audiência do MP. Essa é a situação básica. Vamos imaginar agora, quando foi apresentado esse requerimento e esses documentos, o oficial ele vai esclarecer para aquelas partes, que é o artigo 1528, quais são os fatos que podem causar a invalidade e também vai esclarecer sobre o regime de bens. Nesses 15 dias podem ser opostos impedimentos e causas suspensivas por uma pessoa que não quer aquele casamento, a pessoa contra o casamento. E essa pessoa vai fazer uma declaração escrita, assinada, indicando onde estão indicando as provas dos fatos, então o lugar onde elas podem ser obtidas. Isso aqui é o 1529. Vocês vão abrir aí a foto, vocês vão conseguir visualizar isso. Cumpridas as formalidades,
podem, nessa situação, enfim, aqui seria melhor, 1529, nota de oposição. Foi apresentada a nota de oposição, foi apresentada a oposição. Você, oficial, vai apresentar essa oposição aos nubentes e vai dizendo quem foram as pessoas que apresentaram, quais são os fundamentos e quais foram as provas. E os nubentes, eles podem pedir um prazo para eles questionarem, eles contraporem àquela oposição apresentada. Nessa situação, vocês já vão se ver livres deste imbróglio, vocês vão encaminhar essas questões todas para serem decididas pelo juiz. E é o que faz o 1526, parágrafo único. Caso haja impugnação, oficial do MP ou terceira habilitação é submetida ao juiz. Então, vamos lá. Isso aí é o que é a habilitação. Tranquilo, a gente tem que ter isso em mente quando nós formos elaborar as habilitações. Isso aí é o nosso dia a dia, a nossa prática no RCPM. E aí vocês já vão, quando estiverem lá trabalhando, vocês vão ter decorado isso. O que vem específico do Código de Normas do Paraná? Nós já vimos a documentação que eles pedem, comprovante de endereço e fotocópia de identidade. Se um dos contraentes houver residido a maior parte do ano anterior em outro estado da federação, deve comprovar a ausência do impedimento. Então, ele comprova a ausência do impedimento. E a ausência dos impedimentos são tratados no 1521 do Código Civil. Ele comprova a ausência de impedimentos. Se o contraente for analfabeto, não puder assinar, o pedido, o requerimento, o pedido não tem que ser de próprio punho ou com procuração. O que diz o Código Civil, o Código de Normas do Paraná? 240, todo mundo seguindo aí, por favor, no Código de Normas. No processo, se o contraente for analfabeto ou não puder assinar, o pedido será firmado a rogo, ou seja, o contraente vai pedir que outra pessoa faça o requerimento. Se for analfabeto, não pode assinar, o pedido será firmado a rogo e é acolhida a impressão digital com 2 testemunhas, constando da certidão de habilitação essa circunstância. Se vocês pararem para pensar um pouco, isso é uma certa obviedade. Como vai ser operacionalizada aquela situação que o requerente não sabe, não pode assinar? Aí vocês já sabem. Ele vai ser feito a rogo, uma outra pessoa vai assinar, né, se o contraente for analfabeto não puder assinar, o pedido será firmado a rogo, ou seja, ele vai pedir para que outra pessoa faça, colhido a impressão digital com 2 testemunhas. No processo de habilitação de casamento é dispensado o reconhecimento de firma, aqui próprio punho e procuração. Se a firma é lançada, se eles lançam na presença do oficial e não será aceito documento comprobatório de idade, com rasura ou sobre o qual pena concreta dúvida, pois bem sabemos que a idade no Brasil é 16 anos. Então, para esse caso, o oficial exigirá um novo documento ou suscitará dúvida ao juiz da vara de registros públicos com informação aos interessados por qualquer meio eficaz. Documento comprobatório de idade, mas se encontra rasurado. Você não concorda com aquele documento. Há dúvida sobre aquele documento apresentado. Então, você, oficial, você vai suscitar dúvida, você exige um novo documento, ou você suscita dúvida ao juiz da vara de registros. Vocês estão vendo como a gente tem que ter em mente a estrutura, o arcabouço do Código Civil, para que possamos entender o que agora vamos fazer? Requerimento, a pessoa não sabe assinar, rogo, 2 testemunhas, tranquilo. Não tem idade núbio, óbvio, não pode haver habilitação. Mas o documento está rasurado com a idade, informando a idade. Você pede outro ou você suscita dúvida. São aquelas saídas clássicas, né? Os estrangeiros poderão fazer prova de idade, estado civil e filiação, mediante cédula especial de identificação ou passaporte, com a tradução. No bem estrangeiro, que não reside no Brasil, comprova a inexistência de impedimento matrimonial por meio de atestado consular. Então, como que ele comprova? Vocês se lembram que a pessoa que
se morou no ano anterior em outro estado da federação, ele tem que fazer a prova de que não está impedido. E como esse estrangeiro faz a prova de que ele não está impedido? Ele faz a prova por meio do atestado consular. Consentimento do analfabeto para o casamento do seu filho, na hipótese em que o pai está consentindo para que o filho case, será dado por procurador, constituído por instrumento público, ou termo nos autos de habilitação. Ou seja, ele vai dizer no auto de habilitação, é porque é o seguinte, quando há esse requerimento e esses documentos apresentados, na verdade o requerimento é um documento que já existe, pré-pronto, vamos imaginar assim. Já existe esse requerimento lá no RCPN. Isso vai dar origem a uma pastinha. Estou procurando uma pastinha. É como se fosse... Vocês vão criar uma pastinha, requerimento e documentos, esses aqui são os autos da habilitação. Mas não ela é encadernada, ela tem uma capa, e isso são os autos, e fica organizado no seu ofício, né, no seu registro civil das pessoas naturais. Quando o pai ele precisa de uma autorização e ele é um analfabeto, ele vai conceder essa autorização diante um procurador, por instrumento público, ou ele mesmo vai dizer, ele vai ter um termo nos autos, naquela documentação, ele vai constar que ele autoriza o casamento e ele vai apor a impressão digital e 2 testemunhas. Ou seja, você vai escrever um termo, vai dizendo eu, a pedido, escrevi e o pai que concede a autorização apõe o dedo, né, a impressão datiloscópica, e 2 testemunhas assinam. No pedido inicial, os nubentes declararão o regime de bens por eles eleitos e apontarão a nova grafia. Quando você fizer o requerimento, você vai ter que informar regime de bens. Aqui vai ter regime de bens, grafia, nova grafia. No próprio requerimento, vai ter regime de bens, nova grafia. O oficial deve esclarecer sobre fatos, regime de bens. A escolha de regime diverso da comunhão parcial de bens é precedida de pacto. Vocês se lembram do pacto? Pacto antinupcial sempre escritura pública, lavrado lá nas notas, no cartório de notas. Tranquilo, a escolha do regime diverso, do regime da comunhão parcial de bens, será feita com a presença, ela deve ser precedida de um pacto antinupcial. Deu nossos 50 minutos. Vamos lá. Recebido o requerimento para habilitação, o registrador atentará especificamente para o cumprimento de todas as regras relativas ao caso de impedimentos. Óbvio. Você, como oficial, você tem que estar atento às situações de impedimentos, né? Isso tem a ver com os fatos que podem ocasionar a invalidade. Bem como eleição, o regime de bens, eleição do regime de bens, grafia, que vai ser adotada. 251. Habilitação de viúvo ou viúva nubente. Não é necessário inventário negativo. Não é necessário inventário negativo. Simples declaração de inexistência de bens. Simples declaração. Não existe bens a inventariar. Manifestação escrita, declaração escrita de que não tem bens a inventariar. Obviamente, nessa situação, o regime não é o de separação obrigatória. Não vai ser o de separação de bens, na verdade, né? Porque não tem bens, não é necessário inventário. A gente quer facilitar o casamento. Em todos os pedidos de habilitação, o oficial do registro esclarecerá os nubentes sobre os fatos que podem resultar na invalidade e sobre os efeitos dos efeitos decorrentes. Nós vimos isso. O pedido será submetido ao juiz da vara de registros públicos para avaliação apenas se houver impugnação do oficial, MP ou terceiros. Vocês se lembram que eu falei isso?
Estava lá no 1526. Tá vendo? Quando a gente está... Todo esse quadro aqui é a junção entre o Código Civil e o nosso Código de Normas. O pedido será submetido ao juiz da vara de registros públicos para avaliação apenas se houver impugnação do oficial do Ministério Público ou de terceiros. O registrador promoverá o registro civil de casamento de indígenas não integrados pelo procedimento do Estatuto do Índio e é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo, tranquilo. A recusa prevista no artigo implica imediata comunicação ao juiz corregedor para as providências cabíveis. Ótimo. Então, eu vou tirar uma foto aqui para vocês. Vamos lá. Vamos tirar uma foto. Isso aqui, depois vocês vão assistir essa aula com calma, assistir na velocidade 2 lá no YouTube. Vou mandar aqui a foto para vocês. Para que vocês, assim, memorizem todos estes passos e se lembrem de todos esses elementos. Correto? A gente tem que fazer, tem que revisar. Então, tranquilo? Faça um joinha, pessoal. Lorena, Fernanda, Celso. O que foi, Lorena? Tudo bem? Tá bom. A gente conversa no final, ao final. Celso, você gostaria de falar alguma coisa? Não, eu acho que tá tudo certo. Acho que é isso, tem que revisar isso aí só. Tá. É isso aí, Celso. Mas esgotei o tema, correto? Então, passamos pela habilitação, que é um tema muito importante, que é tanto uma matéria do Código Civil, quanto é a matéria aqui do nosso provimento. Então, eu vou falar agora só sobre o edital, que é este edital aqui. O nome desse edital é Edital de Proclamas. Agora, eu vou apagar tudo isso. Vocês têm que ter em mente uma ordem cronológica. Pensem da melhor maneira. Houve requerimento, documento, ordem, documentação, edital de proclamas. 15 dias, certidão. Tranquilo, 90 dias, a pessoa tem que se casar nesses 90 dias. Esse edital vai ser afixado, vai ser publicado na imprensa. Paralelo a isso, há alguns deveres anexos que vocês, como oficiais, devem atender. Regime de bens, grafia, fatos que podem causar a invalidade. Vocês têm que esclarecer aos nubentes sobre essas situações. Vamos imaginar que dentro desses 15 dias, uma pessoa insatisfeita com aquele casamento opôs oposição, apresentou oposição. São impedimentos ou causas suspensivas. Como ele fará isso? Declaração escrita e assinada, com prova dos fatos, ou indicando o lugar onde esses fatos, essas provas podem ser obtidas. Se aquela pessoa apresentou oposição, a nota de oposição ela vai ser informada aos nubentes. E o que vai ter essa nota de oposição aos nubentes? Quem? Quais os fundamentos? Quem apresentou a oposição? Quais os fundamentos da oposição? Quais as provas apresentadas? Os nubentes, eles podem requerer prazo para contrapor, ou então tomar medidas cíveis e criminais contra aqueles opositores, né? Quem apresenta a oposição são os opositores. Houve impugnação de terceiro, ou do MP ou do oficial, aí tudo vai para o juiz
da Vara de Registros Públicos. Fácil, é isso. Mais simples do que parece. Agora vamos falar sobre as proclamas. O edital das proclamas. Vamos lá. E aí vamos fazer nosso intervalo. Nós temos um livro no RCPN, que é o livro D, é o livro das proclamas. Deixa eu pegar o outro ali, que é melhor para apagar aqui. Então, nós temos aqui requerimento mais documentos. Vocês viram que ali o Código de Normas ele traz questões específicas. Se a pessoa não sabe assinar, como é que vai ser feito? Rogo das testemunhas. As questões são todas essas. Tem que ter a firma? Não. Se ele assina o requerimento na frente do RCPN, não há necessidade disso, mas você vai certificar. Documento comprobatório de idade com rasura, você não vai aceitar, você pode pedir um outro, ou então suscitar dúvida. Os estrangeiros farão prova da idade, estado civil e filiação mediante cédula especial ou passaporte. No bem de estrangeiro que não reside no país, comprova a inexistência de impedimento por meio de atestado consular. São situações paralelas aqui a esse procedimento genérico. Requerimento mais requerimento. Então, nós temos uma ordem, depois nós vamos ter um edital. Nesse edital, é o edital das proclamas. Edital das proclamas. Edital das proclamas. Edital das proclamas. O edital das proclamas. Edital das proclamas. Elas são expedidas pelas serventias, os proclamas. Então, você vai, observe, a pessoa, o casal é de Irati, tem um RCPN em Irati apenas. Lá vai ser expedida a proclama. Ótimo. Elas vão ser expedidas. Mas, vamos imaginar que a pessoa mora em Irati, mas vai casar em Maringá. O RCPN de Irati, ele vai receber as proclamas do nubente de Irati e vai se casar em Maringá. Então, você lá no seu RCPN, você pode ter tanto proclamas que foram expedidas por você, quanto as proclamas que foram recebidas. E tanto essas expedidas, vocês concordam que você é obrigado a expedir as proclamas, o edital? Vocês se lembram que o edital ele vai ser publicado tanto aonde os nubentes vão no domicílio de ambos os nubentes. Então, em Maringá e em Irati. Então, você, lá em Irati, você vai receber. E essas proclamas, elas vão ser publicadas e elas vão ser registradas no livro D. Registradas no livro D. Que foi? Será que alguém está me chamando aqui? Não. Não é não. São registrados no livro D. Vamos colocar dessa forma. Registradas no livro D. Você pode... Vocês entenderam, né? São registrados no livro D. O registro do edital de casamento conterá, quando você promover esse registro, o registro da proclama, eles têm uma série, o registro do edital, o registro da proclama, todas as indicações, época de publicação e documentos
Época, publicação e documentos. E documentos apresentados. Documentos apresentados. Então, você vai expedir proclamas, edital, e você vai receber. Quando você recebe esse edital ele vai ser registrado no seu livro D. Você se lembra lá no livro D das proclamas? E esse registro vai conter todas as informações referentes à época da publicação e os documentos publicados. O registrador somente expedirá a certidão de habilitação para o casamento depois de receber e juntar aos autos a certidão provinda do outro serviço registral onde tenha sido publicado o edital. Vamos imaginar que eu tenha duas pessoas, uma que mora em Irati e uma que mora em Maringá. Eu, em Irati, vou publicar a proclama. Vou expedir uma comunicação a Maringá para que Maringá, o RCP de Maringá, publique a proclama. Mas eu só posso emitir a minha certidão quando Maringá me enviar uma certidão dizendo que foi publicado o edital de proclamas em Maringá, transcorreu o período de 15 dias e não foi apresentada oposição. Então, eu tenho que esperar, é isso que ele está falando, depois de juntar aos autos a certidão provinda do outro serviço registral. Então, a certidão, ela tem que aguardar a publicação em ambos e ela tem que aguardar a certidão que confira, que conforme, que indique, que expresse que houve a publicação, que não houve a oposição e que transcorreu 15 dias. Essa informação ela é veiculada através de uma certidão. E essa certidão ela tem que sair de Maringá e voltar para Irati. Ficou claro? Então, a certidão ela só pode ser expedida depois de juntada aos autos a certidão provinda do outro serviço registral. Então, a certidão sempre expedir a certidão de habilitação. Vamos colocar aqui certidão de habilitação. Certidão de habilitação. Depois de receber e juntar os autos da certidão, após receber e juntar a certidão de outro local. Impedimento, vocês se lembram que eu coloquei aqui embaixo? Foi apresentada oposição, causas suspensivas, impedimento, impugnação. Vocês se lembram que o Código Civil fala que os nubentes podem pedir prazo para apresentar, para contrapor? Nesse caso do 259, é o prazo, eles têm, você como oficial, você cientifica o nubente para indicação das provas no prazo de 3 dias. Então, aqui, ele é um pouco diferente daquela situação do Código Civil. Você só vai cientificar. Então, é a hipótese de impedimento. Eu vou colocar aqui impedimento, impugnação, impedimento, impugnação, impedimento, impugnação. O nubente terá 3 dias. Os nubentes, o oficial dará ciência aos nubentes para que eles indiquem em 3 dias as provas que eles querem produzir. Então, nubentes, vou colocar aqui, nubentes, as palavras-chave. Provas, três dias
e você vai encaminhar ao juiz. Ao juiz. Vamos lá, vamos colocar aqui. Então, impedimento e impugnação. Vou tirar a foto. Nós já vimos mais um. Mais uma situação. Vamos ver aqui se alguém está comunicando alguma coisa. Fiquei em dúvida sobre a certidão de outro local. Quando é necessária? Celso. Celso, é o seguinte. São dois nubentes. Se os dois nubentes forem de Irati, é porque o edital ele deve ser publicado no domicílio de ambos os nubentes. É comum que uma pessoa de Irati se case com uma outra pessoa de Curitiba. Nessa situação, o edital de proclamas deve ser feito nas duas localidades. O edital das proclamas deve ser promovido pelo ofício de registro civil dos domicílios, tanto de Irati, do domicílio do nubente em Irati, quanto do domicílio do nubente em Curitiba, correto? Nessa situação, a pessoa, por exemplo, ela deu entrada, o requerimento com a documentação em Irati, mas a outra era domiciliada em Maringá ou então em Curitiba. Você tem que informar, você oficial, você encaminha ao Registro Civil das Pessoas Naturais de Curitiba o pedido para que eles promovam, para que eles façam a publicação das proclamas no Registro Civil das Pessoas Naturais em Curitiba. Você vai encaminhar para o Registro Civil das Pessoas Naturais de Curitiba. Depois de publicado, transcorrido 15 dias, não ter sido feito, não ter apresentado a oposição em Curitiba, você que recebeu aquele pedido, você vai lavrar uma certidão, você vai fazer um documento, você dotado de fé pública, você vai lavrar uma certidão dizendo que foi feito, você recebeu o pedido de publicação das proclamas de Irati, porque Irati tem um requerimento instruído com os documentos do casamento de A com B, e A é domiciliado em Curitiba. Então, você publicou o edital das proclamas, publicou na imprensa, se houver, transcorreu 15 dias, não houve oposição, impedimento, impugnação, razão pela qual você lavra a presente certidão, dizendo que não há impedimento, oposição, e eles estão habilitados para a celebração do matrimônio. Isso é a certidão, certificado de habilitação, que é encaminhado para Irati, correto? Essa certidão, é isso. Sobre a certidão, é isso que é a certidão. Então, a certidão de Curitiba vai para Irati. Então, aquelas proclamas que foram expedidas, e tanto as recebidas de Irati, elas vão ser registradas no livro dele. E o registro vai conter a época da publicação, os documentos apresentados. A certidão de habilitação, na verdade, é isso. O registrador, na verdade, o de Curitiba, ele não vai emitir uma certidão de habilitação, porque isso, quem vai emitir, vai ser o de Irati. Então, a certidão de habilitação, o registrador de Irati, 258, somente expedirá a certidão de habilitação para o casamento depois de receber e juntar aos autos a certidão provinda de outro serviço registral onde tenha sido publicado o edital, correto? É porque o edital tem que ser publicado no domicílio de ambos os nubentes, por isso. Então, ele publica, você lava a certidão, não certidão de certificado de habilitação, mas dizendo que houve a publicação do edital de proclama, transcorreu 15 dias, e que não apareceu ninguém para opor. Quando esse documento voltar, essa certidão de habilitação voltar, aí sim vai ser lavrada a certidão de habilitação pelo oficial que originalmente recebeu o requerimento da documentação. Se houver impedimento, impugnação, os nubentes, eles poderão, você como registrador dará ciência aos nubentes para que eles apresentem, para eles indicarem provas no prazo de 3 dias. 3 dias. E você encaminhará essa documentação ao juiz. 3 dias.
É isso mesmo. Você manda, publica no outro e o outro retorna e só então você está autorizado a certidão de habilitação. Então agora eu vou tirar uma foto aqui. Vamos lá. Eu vou enviar a documentação. Essa é da Proclama. Agora eu vou fazer um intervalo de 5 minutos. 5 a 10 minutos. E nós já voltamos. Então, fiquem atentos. Eu vou mandar aqui, vou cancelar a gravação. Essa gravação, a segunda parte agora da nossa aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar sobre a conversão da união estável em casamento, que é a seção 9 e a seção 10. E a gente vai terminar, eu vou tentar falar essa seção 10 bem rápido, porque ela é relativamente simples. Ela é simples. Então, a seção 9, amanhã eu falo sobre o casamento. Seção 9 e seção 10. Conversão da união estável em casamento. Seção 9. Seção 9. Conversão. Vou deixar para falar sobre o pior ao final. Ah, professor, é o óbito? Não, é o casamento. Desculpa, pessoal. Mas essa foi boa, não? Eu já ia elogiar a sua camisa, que é bonita, nem vou elogiar, mas... Tá bom. Ó, olha a cara do Celso de feliz. E ele é casadíssimo. Viu? E 6 filhos ainda. Olha só. Conversão da união estável em casamento. Isso é uma brincadeira de muito mau gosto. Haja vista que vocês são tão bem casados, né? Essa brincadeira não cabe nesse nosso grupo, mas em outros grupos que talvez vocês participem, vocês podem até falar sobre isso. Mas aqui nesse grupo não, todo mundo é muito bem casado. E não estou sendo irônico, hein? Vamos lá. Vamos imaginar que a pessoa, ela viva uma relação contínua, pacífica, duradoura, com o intuito de se constituir família pública. Estes são os requisitos trazidos pelo Código Civil para caracterizar a união estável. E a própria Constituição, ela diz que nós devemos permitir, a lei deve permitir a conversão, facilitar a conversão da união estável em casamento. E aqui na seção 9 do nosso RCP, nós vamos tratar sobre como será feita essa conversão. Então, vocês, os conviventes, na verdade, eles vão apresentar um requerimento, porque agora, vocês já se lembram, é bom nós visualizarmos aquele quadro anterior da habilitação, porque ele tem muito a ver com aquele quadro. Então, nós apresentamos um requerimento, vocês lembram que lá apresentaram um requerimento do documento, uma série de documentos, e vocês vão apresentar o requerimento dos conviventes. Os conviventes vão apresentar um requerimento ao oficial, Registro Civil das Pessoas Naturais.
conviventes vão apresentar um requerimento ao registro civil, pedindo que se converta aquela união estável em casamento. E será essas pessoas do domicílio, será os conviventes, apresentarão um requerimento ao RCPN dos domicílios. Então, aqui temos o 280. A lei admite o código 281. O 281. Esses conviventes, eles são tanto pessoas de sexo opostos, quanto mesmo sexo. Sexo oposto, mesmo sexo. E aí, vocês vão aceitar o pedido, o requerimento. Professor, Pois não. Quem disse? Desculpa, pessoal. dá uma olhadinha só no chat aí, no barulho aí, fazendo favor. Não, eu já desliguei. Era o meu ventilador. Perdão, pessoal. Mas obrigado. Tá melhor agora? Desculpa, eu esqueci. Mas em breve aqui vai estar mais equipado, porque eu vou... já está vindo para cá um ar-condicionado, então a gente não vai ter mais esse problema aqui, porque está fazendo muito calor aqui em Minas, né? Mas eu vou instalar essa semana mesmo, já vai ter um ar-condicionado, então vai ser mais confortável para mim. Mas está super ótimo, não posso reclamar de nada não, está excelente. Mas tem feito muito calor, especialmente aqui em janeiro, tá de lascar, tá pior que Manaus, isso aqui. Minas Gerais. Vamos lá. Vocês, como oficiais do Registro Civil, vocês vão receber o requerimento dos conviventes que pedem para que converta o casamento, a união estável, em casamento. Essas pessoas, esses conviventes podem ser do mesmo sexo ou quando do sexo oposto. E esse requerimento é um pedido, ele vai ter o que mais? Uma declaração, é o requerimento, e uma declaração de união estável. Nessa declaração de união estável, eles vão declarar que eles vivem em união estável e que também eles estão cientes dessa declaração, né, dos efeitos jurídicos dessa declaração. Eles estão cientes dos efeitos jurídicos dessa declaração. Então, eles estão cientes dos efeitos jurídicos da declaração, cientes dos efeitos jurídicos da declaração, de que eles não estão impedidos, não há impedimento. O que vai constar nessa declaração? De que eles têm uma união estável, que eles estão cientes dessa declaração, dos efeitos jurídicos advindos da declaração, de se declararem, de declararem que vivem em união estável, cientes dos efeitos jurídicos da declaração. Não há impedimentos. Não há impedimentos. E é facultado a data, facultada a data do início da união. Início da união. Então, é isso que vocês têm que pedir, né? Vocês vão exigir que os conviventes façam o requerimento. Esse requerimento vai ter o modelo lá, já vai ser apresentado. E esse requerimento ele vai constar, será apresentado e será acompanhado dessa declaração. E essa declaração ela tem esse conteúdo de que eles vivem em união estável, então é uma declaração de união estável. Eles também têm que constar nessa declaração de que tem ciência dos efeitos jurídicos dessa declaração, que não estão impedidos, e também facultado data do início da união. Vocês se lembram que eu disse que aquele requerimento e aqueles documentos
eles seriam autuados numa pastinha, e eu mostrei para vocês. Então, da mesma forma, os requerimentos com essa declaração e mais os documentos, tudo isso será autuado como habilitação. Autuado como habilitação. Tudo isso será autuado como habilitação. Então, eu vou autuar esse pedido, que seria a minha habilitação. E aí, eu vou tirar uma foto e a gente vai continuar no quadro seguinte. Deixa eu ver se ficou bom ali. Autuado como habilitação. Autuado como habilitação. Então, vamos lá. O pedido de habilitação. A habilitação, na verdade, é um procedimento. Então, nós temos vários elementos desse procedimento. Um desses procedimentos é o pedido. Esse pedido é o requerimento, essas declarações e esses documentos. Esse pedido agora, vocês se lembram lá na habilitação? Estando em ordem, vai ser feito o edital. Então, aqui agora, nós vamos apagar. E aqui, a gente vai fazer exatamente como era feito lá na habilitação. Decorrido, então, vai haver o pedido de habilitação, então nós vamos ter esse pedido, esses documentos da habilitação. Vamos colocar aqui. Documentos, habilitação, os documentos da habilitação, e você vai publicar os editais. Então, aqui nós vamos ter os editais, né? Nós estamos aqui, é um procedimento. Os editais. Expressa indicação que se trata de conversão. Então, você vai indicar expressa indicação da conversão, né? Que é conversão nos editais. Expressa indicação da conversão, né? Expressa indicação de que é uma conversão. Então, tem um prazo legal no edital. Aí, olha só que interessante. Decorrido o prazo do edital, que aí, no caso, ela não fala aqui, mas a gente assume que são 15 dias. 15 dias, você se lembra que no outro nós tínhamos uma certidão de habilitação? Não, aqui é diferente. Aqui nós já vamos ter, depois de 15 dias, não houve oposição, não houve nada. Decorrido o prazo legal, será lavrado o assento. Aqui já vai ser lavrado o assento. Lavrado o assento o assento de conversão, né? Lavrado o assento. Lavrado o assento no livro. Lavrado o assento no livro B. Lavrado o assento. Decorrido o prazo legal, lavrado o assento da conversão da união estável em casamento, independente de qualquer solenidade. Vocês se lembram? Aqui não tem uma certidão, não vai ter uma celebração. Aqui já vai ser lavrado o assento da conversão. Lavrado o assento de conversão. Lavrado conversão.
conversão. União estável em casamento. Não tem solenidade. Vou colocar aqui. Solenidade no xizinho. Não tem solenidade. E esse assento, lavrado um assento, no livro B. E qual livro? É o livro B. Ele fala para seguir os artigos 1º ao 8º, 10º e 70. São artigos genéricos de escrituração da Lei 6.015. Só para desencargo de consciência, diz que, primeiro, o serviço concernente ao registro público, estabelecidos na legislação para autenticidade, segurança e eficácia. Os registros são tal, a escrituração dos encadernados, 1 até o 8. 1 e 8. Não fala nada específico. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar, que serão... Ele está tratando aqui, obedecendo essas regras, são regras gerais de escrituração, lá do início da Lei 6.015. Todos os títulos apresentados, por exemplo, o artigo 10. Todos os títulos apresentados no horário regulamentar e que não forem registrados até a hora do encerramento do serviço aguardarão o dia seguinte, no qual serão registrados preferencialmente os apresentados. O SPN não pode ser adiado. Então, vamos ver o 70. Temos uma questão específica. Artigo 70. Do patrimônio, logo depois de celebrado, será lavrado assento assinado pelo presidente do ato, os cônjuges, as testemunhas sendo exarados. Então, ele fala o seguinte, que o assento da conversão da união estável, ela exarando-se o determinado dos artigos 70. O artigo 70, ela diz o que deverá constar no assento de casamento. Mas, entretanto, o artigo 287, ele faz uma ressalva, dizendo que os espaços próprios do nome e assinatura do celebrante, nubentes, testemunhas, serão inutilizados, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento, tal como exigido no artigo 8º da 9278. Então, embora ele fale que você tenha que completar o assento com essas informações do artigo 70, que são nome, prenome, nacionalidade, data e lugar de nascimento, profissão, domicílio e residência atual dos cônjuges, nome, etc., nome, prenome, nacionalidade, data de nascimento, morte, domicílio. Sim, isso você tem que ter. Mas, celebrantes, os dados de testemunhas do ato, você vai inutilizar, você não vai transcrever. É porque o assento, no livro do assento de casamento, você vai ter campos específicos para essas informações. E nos termos do artigo 287, os espaços próprios do nome e assinatura do celebrante, porque não tem celebrante. Nubentes e testemunhas do ato. Os espaços próprios do nome e assinatura. Nubentes e testemunhas do ato. Bem, não tem nubentes porque... Eu não saberia explicar. Porque, para mim, porque tem conviventes. Eu acho que a única explicação plausível é essa. Porque no assento, você tem que, sim, óbvio que você não vai ter nubentes, mas você vai ter conviventes. Vocês entenderam? Mas as informações da conversão daquelas pessoas dos conviventes, essa informação é imprescindível para o assento. Você só vai inutilizar, mas não vai ter testemunha também. Ele fala aqui também que não vai haver a testemunhas, né? Você vai exarar o que determina no artigo 70, mas você não vai colocar a palavra nubente e também não vai haver testemunhas do ato. Não vai haver testemunhas. Aí, a conversão da união estável depende da superação dos impedimentos legais para o casamento e sujeitará os companheiros a todas as normas de ordem pública. Sim, 288. Para haver a conversão, não pode haver impedimento. Não pode haver impedimento. Isso aqui é o artigo 288. O assento de conversão, lavrado o assento de conversão,
exarando-se o determinado nos artigos. E aqui tem que obedecer ao artigo 70, que é o mais importante. Artigo 70 da Lei 6.015. Esse aqui que é o mais importante. Aqui é o artigo 287 do Código de Normas. E a conversão depende da superação do impedimento, né? E a ausência de indicação do regime de bens obrigará os conviventes ao regime da comunhão parcial de bens. Então, isso aí nós já sabemos, né? Se não há o regime especificado, regime legal, vamos colocar aqui, regime legal é o regime da comunhão parcial de bens. É o regime. Da certidão de casamento por conversão da união estável, poderá constar a declaração da data inicial da convivência. Então, você vai colocar aqui também no artigo 290. Então, certidão de casamento. Certidão de casamento. Vamos lá. Data inicial. A data inicial da certidão de casamento, a data inicial da convivência. Agora, o único artigo que é problemático é esse artigo 288, que fala... Não, 287. Esse aqui é o 286, que é o artigo 287. O que fala o artigo 287? Que os espaços próprios do nome e assinatura do celebrante, nubentes e testemunhas do ato serão inutilizados, anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. Nubente, celebrante, nubente, testemunha, eu até entendo o celebrante e a testemunha. Agora, o nubente, eu acho que só porque, acho que o que é plausível pensar aqui é que não é nubente, mas sim convivente. Então, aqui nós vamos colocar o campo de celebrante. O campo de celebrante não vai ter. O campo de nubente também não vai ter. E o campo das testemunhas também não vai ter. Então, aí vencemos mais uma sessão. E agora vamos falar rapidamente sobre o óbito, que não é difícil, o óbito é fácil. O registro do óbito. Depois a gente volta no casamento, porque o casamento eu quero falar um pouco também sobre o que consta no Código Civil. Então, eu acho que amanhã, na primeira meia hora, eu vou falar sobre isso. E depois eu vou falar sobre o ex-CPJ já amanhã, tá bom? Então, vamos lá, sobre o registro de óbito. Vocês se lembram do livro do registro de óbito? Registro óbito. O registro do óbito. Onde o livro? O livro C, então o registro de óbito é o livro, nosso livro C, sendo que o natimorto, né, é o nosso C auxiliar. Onde vai ser feito o registro? Tenho que aumentar aqui, pessoal. Vou achar aqui. Então, onde? Qual é o ofício competente para esse assento? Ofício competente para o assento. Ofício competente para o assento. É o local. Pode ser 2 locais. Quais os locais? Residência do dicúrio, local falecimento, né? Local do falecimento.
ou residência, local de residência do Licurgus. E aqui nós temos uma linha do tempo que é o seguinte: o primeiro ato que é praticado nessa linha do tempo é a declaração de óbito, né? Nós temos a pessoa morre, a morte. E aqui a morte. Depois da morte, nós temos a declaração de óbito. A declaração do óbito. Depois que foi declarado o óbito, nós vamos ter a lavratura do assento. Lavratura do assento. E, por fim, depois da lavratura, não há solenidade. Não há solenidade. Pessoal, a minha internet aqui, ela é instável quando nós temos uma determinada condição meteorológica. Então, se a internet parar, porque a gente está começando, está se aproximando uma tempestade, então a gente tem que parar, aí eu continuo amanhã. Mas vamos lá. Vamos até onde a gente conseguir conversar aqui. Então, só para que vocês, se cair, a gente continua de onde paramos amanhã, tá bom? Então, nós temos a morte, nós temos a declaração de óbito, temos a lavratura do assento de óbito, e, por fim, nós temos